Paz, seus irmãos, eu vou deixar aqui uma breve palavra aqui para os irmãos, que se encontra em Salmos 42, versículo 5, que vai dizer: Porque está abatida, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei pela salvação que há na sua esperança. O Deus meu, dentro de mim a minha alma está abatida, porquanto me lembrarei de ti desde a terra do Jordão, que desde o Hermon, desde o monte Mizar. Irmãos, eu estava lendo esse texto e observei que o salmista ele vai escrever esse salmo quando ele está passando uma prova, passando uma luta. Aí ele vai começar a escrever e a dizer: ó, porque está batida, ó minha alma, porque está batida dentro de mim, espere em Deus. O salmista ele agora vai ver que a alma dele está batida, ele está passando uma prova, está passando uma luta, mas ele tinha convicção que ele esperando em Deus, a resposta viria, o livramento viria, a salvação viria. Ele sabia que aquela situação não ia ficar aquilo ali, ele esperando em Deus. O salmista agora ele vai estar ali, talvez ele começa a questionar, começa a pensar por que está passando aquilo, porque a alma dele está batida. O salmista agora ele vai ver que a situação mudou, ele queria estar perto de Deus, ele queria estar louvando a Deus, e a alma dele agora fica abatida. Mas só que a fé dele não mudou, a fé dele, ele passando prova, passando luta, não mudou. Ele sabia que esperando em Deus aquela situação ia parar. Ele sabia que aquela situação que ele estava passando ali não ia ficar naquela ali não, porque Deus ia tirar ele dali, Deus ia tirar ele ia livrar ele daquela situação. Na nossa vida não é diferente, às vezes nós está batida a nossa alma, às vezes o problema chega, a situação chega, e a gente começa a questionar, começa a perguntar a Deus o porquê daquilo, porque está acontecendo isso, e Deus ele começa agora a ficar em silêncio. Deus ele fica em silêncio para que a gente venha buscar a Ele. Talvez isso que está passando, Deus está em silêncio, é porque Deus está esperando você chegar pertinho dEle. Deus ele está com saudade de quando você orava às madrugadas, Deus está com saudade de quando você louvava, Deus está com saudade quando você fazia a obra dEle. Talvez esse silêncio que sua alma está batida, esse silêncio que Deus está fazendo é para que você chegue mais pertinho de Deus. Deus ele está com saudade de suas orações, Deus está com saudade de quando você buscava Ele em espírito e verdade. Talvez você começou a buscar outras coisas que não provém da parte de Deus, e às vezes o problema chega, a situação chega e você começa a questionar, perguntar a Deus o porquê daquilo ali. O porquê disso é porque Deus está em silêncio. Deus está em silêncio porque Ele quer que você volte a buscar a Ele como você buscava. Volte a buscar a Deus como você fazia. Volte a orar como você orava às madrugadas. Deus ele está esperando mais um pouquinho de você. Deus ele não se afasta da gente, é a gente que se afasta de Deus. Às vezes a gente começa a buscar umas coisas e começa a se distanciar da parte do Senhor. Começa a se distanciar das coisas que provém para Deus. E Deus ele está com saudade das nossas orações. Deus está com saudade de como a gente buscava Ele. Que a gente orava, buscava Ele às madrugadas. Deus ele está com saudade de quando você buscava Ele em espírito e verdade. Aí você vai ver quão grande Deus é contigo. Deus ele não te esqueceu. Ele só está esperando que você volte ao primeiro amor. Que você volte a buscar a Ele. Deus, quando Ele tem promessa, Ele não deixa para trás. Só basta eu e você buscar mais a Ele, buscar como a gente buscava. Se a gente orava de madrugada, vamos buscar mais. Se a gente começava a consagrar, vamos consagrar mais. Deus ele está com saudade do que a gente fazia antes. Não é essa pandemia, não é essa situação que está passando que vai fazer a gente mudar o propósito de Deus na nossa vida. A gente está se preocupando muito com isso, nós está preocupando muito com essa pandemia, mas quando a gente começa a esperar em Deus, esperar que Deus ele vai resolver,
que Deus ele está no controle de tudo. Quando a gente fala esperar em Deus, é que a gente vem esperar Deus, que Ele vai resolver tudo na nossa vida. Não se preocupe, porque essa situação, a tua alma está batida, busca mais a Deus. Começa a buscar a Deus. O salmista ele estava com saudade de estar no templo. O salmista estava com saudade de buscar a Deus, mas não tinha como. Mas como ele sabia que esperando em Deus ele ia resolver, que ele ia voltar a ser o que ele era antes. Ia voltar a adorar no templo. Mas quando a gente começar a esperar em Deus, que essa situação vai passar, a nossa alma vai começar a ter sede mais de Deus. Que a nossa alma venha ter mais sede de Deus, que a nossa alma venha ter mais sede de buscar a Deus, de ler a palavra, de pregar, de buscar, de louvar a Deus. Independente de onde a gente esteja, vamos buscar mais a Deus como a gente buscava. Deus ele está com saudade das suas orações, quando você orava de madrugada. Deus está com saudade de quando você clamava a Ele. Deus está com saudade de quando você jejuava, como você orava. Deus ele está com saudade de quando você fazia isso. E o que eu venho dizer para você é que não se preocupa. Se a sua alma está batida, espere em Deus, que Deus vai resolver. Espera em Deus. Louve a Deus em meio à circunstância, louve a Deus em meio a isso, louve a Deus porque Deus ele está com saudade das suas orações, Deus está com saudade do seu louvor. E essa palavra que eu deixo para os irmãos, de reflexão, que toque no coração dos irmãos, que Deus ele venha, que a gente venha ter mais sede de Deus, porque Ele não esqueceu da gente, Ele não esqueceu das suas orações, Ele não esqueceu de você. Deus só está esperando que você volte a fazer o que você fazia antes. Que a gente venha ter mais sede de Deus. Amém, irmãos? Eu deixo essa palavra para os irmãos.